fazendo isso aqui. Tenho que começar a gravar, porque esse papo com certeza vai ser muito importante. Eu quero que mais pessoas depois tenham acesso, porque a gente teve mais de 700 inscritos para hoje e nem todo mundo consegue assistir na hora, mas com certeza vai assistir a gravação depois. Eu vou começar, então, por compartilhar um vídeo que a gente fez agora sobre o curso para Season 2. Então, só um segundinho que eu vou compartilhar com vocês. Design is leadership. In recent years, we've begun to see that the most successful organizations are the ones that infuse their business with design at the core. In our 12-week program, you will hear from and interact with some of the world's most highly regarded design and innovation leaders from across the globe. Our exclusive masterclass sessions will give you insights into how design leaders think and act in order to elevate design in their own organizations to deliver exceptional outcomes. You will participate in more hands-on workshops with design leaders from your region, in which you will deep dive into some of the theory and practical activities behind the masterclass topics. The Design Leadership Program is for those who want to learn how to manage and grow their team, develop their design vision, act as an advocate and catalyst for design within their organization, and generally navigate the challenging yet rewarding world of design leadership. We know that the realm of design is constantly evolving. Our biggest goal is to help you develop the skills needed to become a great design leader who can continue to navigate the ever-changing world of business and society over the next decade. We hope to see you in Season 2 of the Design Leadership Program. Muito bem. Inclusive, depois mandem os seus feedbacks. O vídeo está em inglês. Eu acho que talvez não todo mundo, mas algumas pessoas sabem, as masterclasses são sempre em inglês. Isso eu diria que é um dos pré-requisitos para a gente poder fazer o curso ou absorver o máximo possível do curso. Para quem não me conhece, o meu nome é Luna. Deixa eu compartilhar aqui os nossos slides. Eu sou a Program Manager para o Design Leadership. Então, se vocês tiverem alguma dúvida ou algum feedback sobre o curso, por favor, se sintam confortáveis de trazer para mim. Como eu disse no chat, por favor, inclusive, digam para a gente aonde vocês estão. Hoje, mais cedo, a gente teve uma outra Fire Session com a Carol, que é a nossa embaixadora da Europa, e tinha gente literalmente do mundo inteiro na nossa conversa, então eu fico sempre curiosa para saber onde todo mundo está. E para falar um pouco da Ecos, eu acredito que no Brasil muita gente já conhece a gente. Estamos há 11 anos no mercado, somos um laboratório de inovação global independente com foco no design. Temos 3 modelos de negócios e o que está hoje trazendo a gente para ter essa conversa é o School of Design Thinking. A gente ajuda negócios na criação de valor, inovação para o bem, e ajuda pessoas e organizações a dominar o mindset da inovação, habilidades e ferramentas. Inclusive, o Design Leadership Program é um desses cursos que a gente oferece justamente com esse intuito. Nós somos um time global. Eu estou aqui nos Estados Unidos, a gente tem grande parte do nosso time no Brasil e na Austrália, e hoje em dia crescendo ainda mais na Europa. Nos últimos 11 anos, a gente já formou mais de 40 mil profissionais, quando a gente tinha os nossos estúdios presenciais no Rio e em São Paulo, e mais de 70 mil alunos online. A gente faz parte do Global Design Thinking Alliance, a gente é o único laboratório de inovação independente que faz parte desse grande nome de todas essas empresas que você vê aí, museus, escolas ao redor do mundo, fazendo pesquisa sobre design. É uma grande honra participar desse grupo. E o Design Leadership Program, temporada 2, que começa daqui a 12 dias, não dá para acreditar que essa jornada começou, né, Albiratã, ano passado ainda. Tem muitos meses que a gente tem proporcionado esses encontros aqui, como o de hoje, que é nosso último encontro com o Biratã. É uma jornada de 12 semanas. Aqui está a jornada quebrada em 12 partes, que vocês podem encontrar no syllabus ou no site do Design Leadership Program.
E da onde vem essa jornada? Vem do nosso entendimento dos 4 valores básicos de como é se tornar um líder de design. O que você precisa para? Que é muito sobre o seu entendimento de você com você mesmo, porque senão você não tem o que oferecer, se você não se conhece, você não se descobre, para então poder liderar. E liderando necessariamente você com outras pessoas, então é muito sobre escutar, é muito sobre saber dar feedback. O Jeff, e o Renato, e o Bira e eu, a gente fez o curso ano passado como alunos, então eu acho que vocês podem falar melhor do que ninguém quanto a gente entra nesses aspectos. A Bárbara também, inclusive, facilitou um dos nossos workshops na temporada passada no Grupo do Brasil. É muito sobre aquilo que você entrega, então, durante o curso a gente vai falar sobre criar produtos de alto valor, entender muito sobre tecnologia e futuro, para que a gente entregue alguma coisa que faça sentido. E quando a gente entrega alguma coisa que faz sentido para alguém. Então, é muito sobre os sistemas, entender como olhar para esses sistemas, encontrar formas de ganhar, né, de a gente ganhar em todos os aspectos daquilo que está sendo entregado. Um pouco do Design Up da temporada 2. Lembrando que toda vez que acontece um Design Leadership Program novo, a gente necessariamente tenta mudar a maior parte do número das pessoas que vêm, os nomes que vêm, para trazer uma perspectiva mais abrangente possível, pessoas do mundo inteiro que tragam suas perspectivas dentro de todo o espectro do que é design. Começando agora dia 9 até dia 3 de agosto, a gente tem um intervalo de mais ou menos 10 dias por causa do verão na América do Norte, que é muito sagrado, porque é literalmente as únicas férias que ele tem. No Brasil, a gente tem o privilégio de muitos feriados, e fora do Brasil nem sempre é assim. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre a estrutura do curso, é comigo ou com o Rafa, que inclusive está aqui hoje, que vocês vão falar. Então, por favor, se sintam mais do que bem-vindos a mandar uma mensagem para mim ou para ele, seja no LinkedIn, seja por e-mail. E o Biratã, então, mais uma vez o palco é seu, para você falar com seus convidados, e eu vou ficar aqui ouvindo, e no que precisar, é só me chamar. Beleza, meu nada, o palco é dos meus convidados e a gente vai conversar sobre diversidade. Antes disso, eu queria passar o meu testemunho, que fui aluno do curso ano passado e fui embaixador do curso também. Esse ano sou só embaixador e acho que vale muito a pena. Foi um curso muito interessante pelas vivências que a gente teve, pelas aulas, pelas autoridades que vêm dar aula e trazer conhecimento, que é um toolkit que você sai daquele curso com muitas ferramentas, muitas ideias e muita vontade de colocar isso em prática. Então, acho que vale muito a pena participar e se conectar com essa rede também, né? Porque eu acho que o curso também acaba se tornando uma rede, a galera faz muito network, se conecta, se conhece, troca ideia com gente do mundo inteiro, então isso é muito legal. E eu conto com a participação de todo mundo aqui do Brasil, porque na primeira temporada o Brasil foi o país que teve mais inscritos, graças a um trabalho bonito que a gente fez de embaixador, e eu gostaria muito de ser bicampeão esse ano. Conto com a ajuda de vocês para fazer esse curso dar certo. Tenho um carinho enorme pelo curso e busco fazer o melhor possível aqui para trazer assuntos relevantes e pessoas relevantes para discutirem esses assuntos, tá? Obrigado pela presença de todos. Então, assim, vamos direto para as perguntas, porque a gente tem mais ou menos 3 perguntas que vão nortear a nossa discussão aqui. E eu vou lançar as perguntas e é claro que daí cada um de vocês traz a visão de vocês sobre essa pergunta, tá? É bem relax, conversa, roda de debate sobre diversidade em design, liderança e design. Então, é claro, eu peço que vocês façam uma pequena apresentação de vocês. Então, eu vou começar primeiro pela apresentação e aí depois a gente vai para as perguntas, beleza? Tranquilo? Então tá, vou começar pela Bárbara Wolf Dick, por favor. Pode se apresentar aí para a gente. Vamos seguir a ordem. Olá, vamos. Obrigada, gente, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje de novo, mais uma Fire Session. Eu sou a Bárbara Wolf, eu sou diretora de Design na Log hoje. Trabalho com design e tecnologia desde sempre, estou há mais de 15 anos aí no mercado. Pude participar do programa no ano passado, foi muito legal poder facilitar uns workshops sobre gestão de design. Estou muito contente de estar aqui hoje e estou curiosa para as perguntas. Renato Paixão, meu querido. Boa noite, pessoal. Primeiro eu vou me inscrever para quem estiver vendo o vídeo depois, não tiver... Então, meu nome é Renato Paixão, eu sou uma pessoa preta, de pele clara, eu sou careca, tenho barba e o fundo não está muito bem para ver, mas é um fundo todo roxinho para combinar com o tema da aula de hoje. Eu trabalho com design e tecnologia há cerca de 8 anos, construindo produtos e times.
Desde sempre trabalhei com tecnologia, com startups, sempre entendendo como que design consegue trazer, consegue criar a ponte entre as necessidades das pessoas usuárias e as necessidades do negócio, e como que você consegue criar uma ponte entre os dois, e aí você gerar a resolução de um problema e também gerar lucro para a empresa. Assim como Biratã, na primeira temporada fui aluno do curso de Design Leadership. Foi um curso que mudou a minha forma de ver design, porque principalmente aqui no Brasil ainda era muito complicado você conseguir um curso que realmente se aprofunde bastante em liderança específica para design. Então, fazer vários cursos de liderança de outras áreas, e esse curso de liderança e design me trouxe um toolkit incrível, me trouxe diversas formas de abordar problemas, então foi incrível. Hoje eu trabalho como Senior Product Designer na Raw Digital, que é uma consultoria da Nova Zelândia, e também trabalho como como coordenador de mentorias na Pretux, né? Então, toda a nossa área de mentorias, eu lidero nosso time de pessoas mentoras, a gente faz a galera entrar no mercado, conseguir promoção, aumentar salário, e todas essas coisas maravilhosas que são extremamente necessárias. Isso. Show de bola. A Luna já se apresentou, mas eu apresento ela de novo. A Luna é Program Manager da Ecos e responsável pelas informações todas para quem quer cursar o curso, quem quer desconto, quem quer se inscrever, quem quer mais informações. E ela também ajuda sempre a gente na organização dessas Fire Sessions. Então, já te apresentei, Luna. Vou deixar a Alê se apresentar. Alê Periar, por favor, Alê. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Alexandra, mas podem me chamar de Alê. Para quem aí precisar de uma autodescrição, eu sou uma mulher muito branca, quase um fantasminha. Uso óculos, tenho cabelo castanho curto e no fundo tem uma estante de livros que é uma das minhas paixões. Eu sou formada em letras, português e literatura, e já trabalhei com marketing, com copywriting, na parte artística também, já fiz anos de teatro e produção para cinema e teatro também, TV um pouquinho. E anos mais tarde eu me encontrei no UX. Hoje eu sou UX Writer lá na iFood. Estou fingindo que eu tenho roupa para estar aqui, gente, porque aqui só tem líder. E eu estou no início da minha carreira de UX. Então, mas acredito que eu posso falar um pouquinho sobre diversidade, porque eu sou uma mulher LGBT. E sou uma mulher que migrou de área com mais de 30 anos, que a gente sabe que é uma questão também bem importante. Então é isso, muito obrigada. Obrigadão, Ale, por aceitar o convite. Por último, então, Jeff Gomes, por favor, se apresenta para nós. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Legal. Bom, a minha descrição, né, para o pessoal que precisa, sou uma pessoa preta, tenho barba, vários cabelos brancos já, né? E cabelo curto. Aqui atrás de mim tem uma prateleira com alguns livros. De um lado, eu não sei, eu não estou vendo a minha imagem. De um lado tem o quadro do Emicida, do outro lado tem o quadro da Frida Kahlo. E é isso. Bom, eu, assim como o Rê, eu participei no ano passado do curso também. Para mim foi muito interessante, assim, justamente nesse ponto que o Rê tocou, que a gente trocava muita ideia sobre isso, o quanto no Brasil a gente não encontra curso de liderança desse nível. E para mim foi um momento de abrir a cabeça, assim, você ter a oportunidade de ver outros líderes de fora, de outros países, de outros nichos, foi muito rico, assim. Então, para mim aumentou muito, assim, a minha forma de ver liderança. Por mais que eu já trabalho com liderança já faz alguns anos, para mim foi muito bom. E atualmente eu estou como coordenador de UX na AMI, e além disso eu estou como CEO, né, da Pretux. A gente está aí há 2 aninhos, né, uma criança ainda tocando nessa comunidade, e é isso, fazendo bastante coisa, um time bem grande aí, quase 45 colaboradores, e é isso, um pouquinho. Show de bola, pessoal. Muito obrigado por terem topado mais esse convite que eu, às vezes, faço para o pessoal, assim, meio louco, assim, tipo, pessoal, quer participar de um evento assim, assado, sem nada em troca? Normalmente, as pessoas queridas aceitam com você, eu fico muito feliz por isso.
Deixa eu só fazer a minha descrição que eu não fiz, para o pessoal que precisa de descrição. Eu sou uma pessoa preta, estou usando óculos, tenho barba e bigode, e atrás de mim tem uma foto fictícia de uma sacada para o mar e de uma parede com uma lareira gigantesca, que é o meu sonho de consumo. Quem sabe um dia eu vou ter uma casa assim. Não, mas é só para representar o meu carinho pelo mar. Moro em Florianópolis, é uma cidade de mar, então faz parte do meu layout aí o mar. Então, dito isto, pessoal, vamos começar a debater a respeito de diversidade. Por que esse assunto é tão importante de a gente conversar a respeito? Eu já estou com as perguntas abertas aqui, se tu quiser dar uma navegada até as perguntas. Então, a primeira pergunta, a gente tem 3 perguntas, não sei se a gente vai conseguir abordar todas para dar todo mundo dar a visão de todas, mas pelo menos 2 a gente vai conseguir dar a visão de todas. Então, a primeira pergunta é para cada um trazer sua visão, por que a diversidade é importante para empresas e times de design? Porque às vezes as pessoas estão defendendo, falando, não sabem nem o porquê que isso o que isso faz de diferença, né? Então, eu queria que cada um de vocês trouxesse a sua visão a respeito do por que a diversidade é importante para as empresas e para os times de design especificamente. Pode começar pela Bárbara, nossa querida. Por favor. Opa, tava tomando nota aqui para não esquecer de responder o que eu queria responder. Eu vou ser sempre metida cavalheiro e vou sempre deixar as mulheres falarem primeiro, tá, senhores cavaleiros? Tranquilo. Vamos lá, então. Assim, essa pergunta é uma pergunta clássica e acho que é uma excelente maneira de começar a conversa aqui. Eu tendo a pensar, assim, ultimamente, que essa questão da diversidade tem ficado cada vez mais clara das empresas, não somente pela aquela resposta que já é de padrão de falar que times diversos criam melhor, né? Mas eu acho que existe, principalmente no Brasil, uma necessidade quando a gente está criando produtos brasileiros, que eu entendo que é o caso aqui de todo mundo, se eu peguei bem onde vocês trabalham hoje, a gente está falando em construir uma cultura, a gente está falando em construir um ecossistema de tecnológico e de produtos que seja feito para os brasileiros, que seja usado pelas pessoas daqui. Então, a gente precisa, o mais próximo possível, refletir digamos assim, a constituição da nossa população. Então, a gente, como designer, você vai ter muito mais dificuldade de construir um produto para todos se o seu time é feito com poucos, né? Então, acho que existe um ponto muito importante aqui de você trazer as pessoas, não só você ir atrás dos seus usuários, mas você trazer também as pessoas que montam o produto, que façam parte de grupos diversos, né? Tem aquele tweet famoso, que é a pessoa se voluntariando para ser o adulto responsável da sala, numa conversa, numa agência. Toda vez que dá alguma treta, alguém relembra esse tweet. E eu acho que tem muito isso, assim, quando você coloca um time diverso para montar um produto, você vai sempre ter diversos olhos olhando para o que está sendo construído, e você garante uma série de... Você já começa de um jeito diferente, né? A maneira como você está projetando, como você está produzindo, né, o seu produto. Tem um outro exemplo famoso dos sensores de torneira, essas torneiras de shopping, de aeroporto que funcionam com infravermelho, e que tem alguma dificuldade, ou às vezes nem conseguem capturar pele preta, pele negra, pele parda, eles ficam fora de um espectro ali. E também algumas coisas algumas tecnologias de reconhecimento facial, né, que é feito, depois vão descobrir que é feito por um time de engenheiros brancos, na sua grande maioria. Então, assim, acho que a necessidade da diversidade, a importância da diversidade mora nesses pontos aí também. Ale, o que você tem para colaborar sobre essa questão, do seu ponto de vista? Eu acho que a gente tem vários líderes aqui, então eu vou chegar com uma outra perspectiva, que é a perspectiva de quem está buscando uma oportunidade, migrar de carreira, enfim, acho que isso é importante.
Bom, eu sou uma mulher branca, então, né, não tenho lugar de fala com relação a isso. Concordo plenamente com o que a Bárbara falou e acredito que o Renato e o Jeff vão poder contribuir muito sobre esse aspecto também. Eu vou falar sobre o preconceito que eu sofri por ser uma mulher com quase 40 anos, tentando entrar em design, em UX. Eu ouvi muitas barbaridades em processos seletivos, foi um período de quase 2 anos para conseguir migrar de fato. E detalhe, eu não sou mãe, sou mãe de pet, que inclusive está dormindo aqui do meu lado. Uma pet que foi adotada. Mas as mães ainda ouvem mais atrocidades ainda do que eu. Eu moro em Juiz de Fora, que é uma cidade do interior de Minas, então eu não estou num grande centro, São Paulo, Rio e tal. Então ouvi também com relação a isso, porque a maioria das empresas não está, de fato, querendo o trabalho remoto, né? A pandemia impôs isso. E a gente tem que tomar muito cuidado na hora de conversar com as pessoas, entrevistar as pessoas, porque o processo de buscar uma oportunidade já é muito tenso, gera muita ansiedade, pode acabar com a nossa saúde mental. Eu fazia terapia, ainda passei por altos e baixos, imagina quem não tem acesso a esse tratamento, né? E além disso, perguntas, por exemplo, qual é o nome do seu marido? E eu não tenho marido, eu vou fazer 10 anos de casada com a Gabi. Então, perguntas com marcação de gênero, perguntas que, enfim, se baseiam em idade, eu acho totalmente desnecessário. Assim como a gente tem que ter pessoas pretas, a gente tem que ter pessoas mais velhas, pessoas de origens diferentes. Então, por exemplo, outra coisa que eu acho bem importante, que é um grande elefante na sala, em qual faculdade você é formado? Isso gera bastante preconceito, então a gente tem que ter diversidade também nas formações das pessoas, porque no Rio a gente tem algumas faculdades que são muito mal vistas, né? E algumas super bem vistas, vou citar a PUC. Hoje eu faço pós-graduação em UX Design na PUC, que é uma faculdade de elite, mas eu só pude fazer devido a uma condição especial que eu consegui, o fato de ser online, que facilita o ingresso do aluno, né? Mas quem é formado por uma universidade particular, que geralmente são pessoas oriundas de escola pública, sofre muito preconceito também para conseguir a primeira oportunidade. Tem muitas vagas de emprego que falam preferência por essas faculdades. Então, assim, tem N questões de diversidade que eu acho que a gente pode conversar sobre. Os próprios cursos, né? Geralmente são destinados para pessoas com alto poder aquisitivo. Então, o iFood, ele nos ajuda, sim, a custear alguns dos cursos, infelizmente não para pós. A gente está lá pedindo para que isso mude. A minha já está toda paga, mas, né, a gente torce para que outras pessoas que estão chegando possam ter essa ajuda na pós-graduação também. Diversidade de ideias, exatamente. Então, eu vou parar por aqui, porque senão, gente, eu vou falando, tá? Vamos dar oportunidade para outras pessoas responderem também. Valeu. Eu vou trazer a minha contribuição antes de passar a voz aos meus queridos, que a minha é bem rápida. Por que eu acho que diversidade é importante para empresas e times de design? Eu acho que isso é importante porque ainda não acontece. Ou acontece muito pouco. Muito pouco. E olha que a gente está no Brasil, hein? O Brasil é um país mestiço. Falar de diversidade lá na Suécia é um pouco mais difícil, na Alemanha talvez, mas agora no Brasil, e ainda ser difícil um assunto, então acho que por isso que a gente tem que falar, cada vez mais é importante falar sobre isso, os times precisam, e o país inteiro, a sociedade brasileira inteira precisa entender que diversidade é importante e precisa ajudar isso a acontecer, né? A sair do discurso, não ser só conversa e discurso aí para colocar no marketing e ser uma realidade, né? Onde a gente encontra líderes de design negros, porque é muito fácil falar. E quantos líderes de design negros você conhece no Brasil que estão atuando em postos de liderança? São muito poucos. E o processo para chegar lá desses poucos é dificílimo, é tipo 5 vezes mais difícil que qualquer outro. E por que isso? A gente não tem respostas claras sobre essa diferença. E eu acho que nós, como designers, temos que trabalhar para diminuir essa diferença, para que todo mundo tenha oportunidade, para que a diversidade seja um skill desejado e não uma coisa que parece que as empresas têm que fazer goela abaixo porque é o politicamente correto. Não é.
A gente faz isso porque isso é o melhor para todos, para a sociedade, para a empresa, para a companhia, para o processo, para o design, para tudo. Então, só queria trazer essa contribuição e já passar a palavra para o Renato Paixão, trazer a resposta dele, o que ele acha dessa... Por que a diversidade é importante para empresas e times? Queria começar dizendo que concordo com tudo que foi dito. Tem diversas formas de a gente abordar e responder essa pergunta, né? Mas eu acho que a forma que mais consegue meio que acertar tudo isso é a gente entender que a tecnologia, né, as tecnologias, elas carregam a visão de mundo e a cultura de quem cria essa tecnologia, né? A tecnologia ela é sempre uma extensão da pessoa que a criou, né? E se a gente não leva em conta visão, experiência de mundo de todas as pessoas, né? E se a gente não tem todas as pessoas construindo, a gente está fadado a replicar na coisa que a gente cria as dinâmicas de poder, as opressões, as limitações, todos os tipos de problema que a gente vivencia na sociedade no dia a dia, né? Então, é por isso que é super interessante, super necessário a gente falar sobre tecnologia. E uma forma de tornar isso palpável, né? Eu posso contar uma história quando eu trabalhava na Noma, que era uma empresa do Grupo Loft. A gente estava resolvendo, criando uma solução para um problema de design, e a gente decidiu que, para a gente atuar numa frente de antifraude, né, a gente decidiu que a gente usaria reconhecimento facial, né, e os parceiros que a gente estava conversando, eles usavam a carteira de identidade como parâmetro para fazer o reconhecimento facial. Só que aí, se eu não fosse uma pessoa preta, uma pessoa não binária, se eu não fosse esse tipo de pessoa, eu não traria pontos para a conversa do tipo, mas se for uma pessoa trans, que fez a transição, mas ainda não mudou o documento. E se for uma pessoa preta, onde reconhecimento facial normalmente é um problema com pessoas mais retintas, né? Então, dificilmente alguém teria levantado esse ponto se eu não fosse parte do grupo. Outra situação, quando a gente estava falando sobre acesso remoto aos prédios, a gente estava conversando com parceiros, né? E todos mais ou menos tinham a mesma solução, que era você, como que nem você faz no aeroporto quando você vai fazer o seu embarque, né? Você posicionar o QR Code do celular numa leitora. Só que a maior parte dos parceiros, eles ignoravam pessoas com nanismo, ignoravam pessoas cadeirantes, porque a leitora, ela era muito alta. Ela era mais ou menos na altura do peito de uma pessoa de uns 70 e poucos, né? Então, ninguém teria levantado esse ponto se não fosse uma das nossas pessoas desenvolvedoras que tem um melhor amigo que é cadeirante, né? Então, é extremamente necessário você ter a diversidade não só no seu time, mas também na sua vida em volta, né? E a tecnologia ela tem que ser criada por todo mundo e não só por pessoas que acreditam que conseguem empatizar com a experiência de todo mundo, né? Porque se a gente não fizer isso, a gente só vai refletir as nossas crenças, os nossos costumes. E quando a gente começa a olhar estatísticas na área de tecnologia, a gente vê que a tecnologia, por mais que as fotos de time sejam mais coloridinhas, ainda é uma parte muito homogênea, né? E quem toma as decisões, quem fecha os contratos, normalmente são pessoas cis, hétero, brancas, que têm certas limitações e dificuldade para conseguir empatizar com todo mundo. Então é super importante ter todo mundo construindo com todo mundo, e não só... nos últimos anos eu tenho movido muito desse construir para do construir com, e não ficar nessa visão colonizada de design, de achar que eu, como pessoa designer, tenho todas as ferramentas para ouvir os seus problemas e aí eu vou impor uma solução, né? Mas sim de você construir como, trazer as pessoas que são afetadas por aquele problema no seu processo e trazer de verdade, não só ser uma entrevista aqui, eu crio uma solução, eu vou fazer um teste de usabilidade, né? Então, por isso que é super importante, é para você realmente conseguir construir experiências que são realmente mais inclusivas. Bola. Eu acho que a gente, às vezes, pensa muito na constituição dos times e acha que diversidade é só importante para ter diferentes pessoas, mas, às vezes, quando a gente trabalha esse assunto, a gente também incentiva que esse assunto aconteça e, com isso, diminua as desigualdades, né? A gente vive numa sociedade desigual, a gente precisa lutar contra desigualdades. E apostar em diversidade não é só para fazer o time funcionar melhor, é também para diminuir essas desigualdades, também para dar oportunidade para todo mundo, para realmente refletir também, a ver com o que a Lê falou, refletir, não sei se foi a Lê que falou, a Bárbara, mas que o time reflita também a sociedade que a gente vive, que é diversa, né? Tem mulheres, tem homens, tem preto, tem branco, tem índio, tem todo mundo.
Exato, e também evitar a possibilidade de você estar fortalecendo ou reforçando preconceitos e problemas que já existem. Exatamente. Jeff, traga a sua visão. Opa. Difícil, né? Depois disso, poxa, o pessoal falou tudo, mandou bem pra caramba. Eu tava aqui refletindo e eu fico imaginando, eu sonho com um dia onde a gente não tenha que fazer essa pergunta, sabe? Recentemente eu estava falando com o meu time sobre acessibilidade, a gente estava falando, eu sonho com um dia onde a gente não tenha que abordar sobre acessibilidade, porque a acessibilidade vai vir, assim como a gente aprende alinhar uma forma na tela, a gente aprender a lidar com a acessibilidade naturalmente. Então, eu sonho com um dia onde a gente não tenha que nem fazer essa pergunta, seja natural, a gente esteja em outro estágio, a gente pense em outros problemas que ainda estão por vir. Então, assim, na minha visão, é muito disso, assim, é quase uma questão social, assim, você não tem... porque diversidade é importante para a empresa, empresa e time de design, não é só para a empresa, está muito mais além do que isso. A gente vive num Brasil, sabe? Um Brasil diverso de tudo que é forma, tudo que é jeito. A gente aqui, sinceramente, a gente muda de um estado para outro, a gente tem outro idioma, a gente fala de uma outra forma, sabe? A gente tem pessoas completamente diferentes, assim, culturas diferentes. E a gente não falar disso, a gente não construir times que levam em consideração isso, diante do cenário onde você tem produtos que atendem todo o Brasil, para mim é uma coisa bizarra, sendo bem sincero para você. Você vê times aí compostos, a maior parte por homem, branco, cis, construindo produtos que vão chegar no interior do Acre, sabe? E você não ter um mínimo de diversidade ali, sabe? E eu não estou falando só de pessoas pretas, não, estou falando de mínimo de diversidade. Eu acho isso extremamente bizarro. E indo para o outro lado, assim, eu jogo um pouco dessa responsabilidade para a liderança, sabe? Eu acho que a gente tem um papel aí primordial nisso. Eu sei, eu trabalho com liderança faz 3, 4 anos. E é muito difícil, porque você não lida só com pessoas, você tem que trazer... a empresa precisa lucrar, a gente lida com negócio, e não é só para pessoas que a gente está olhando, então a gente tem toda uma pressão contrária. Porém, eu acho, a minha visão, a gente não pode deixar de lado o fato do seu time ter essa visão aberta, essa visão 360 da realidade do Brasil. E para isso acontecer, você tem que ter um trabalho a mais ali. Você não consegue fazendo isso contratando a primeira pessoa que entrar em contato com você, trazer um currículo legal, que provavelmente, assim, eu sou do Rio, ali, não sei se ela é do Rio também, provavelmente a primeira pessoa que vai entrar em contato vai ser uma pessoa da PUC que fez desenho industrial, que fala 3 idiomas, que viajou para Paris, viu não sei quantos museus, viu toda a história da Bauhaus. Provavelmente a primeira pessoa vai ser essa. Isso vai te encantar, isso é fato. Mas olha só, olha para o cenário do Brasil. Olha o quanto naquele carro que você está, o quanto que você pode influenciar nesse cenário, o quanto que você pode ajudar. Eu sei que isso é um grão de areia, isso é pequenininho, mas assim, para a gente estar aqui falando, para eu, Renato, estar aqui falando, a gente só está aqui porque muita gente fez um grão de areia lá atrás. Eu, Renato e o Biratã, né? Todo mundo aqui, né? A gente só está aqui porque muita gente fez pequenas ações. Então, eu gosto sempre de trazer essa discussão, o quanto que nós, líderes, também precisamos assumir essa responsabilidade. E eu entendo que é trabalhoso, mas, assim, precisa ser feito, entendeu? Então, enfim, é pelo menos o meu ponto de vista, assim. Totalmente concordo, Juliette. Eu acho que a gente realmente tem que puxar essa responsabilidade e acho que a gente realmente tem que ter um trabalho proativo no sentido de não reproduzir os vícios e os privilégios que a nossa sociedade já tem e que por isso ela é desigual, né? Porque senão a gente vai fazer um processo seletivo.
e acha que está sendo igual para todo mundo, cara, se você for igual para todo mundo, quando o cara vier da comunidade, você tem que ter um olhar diferente. Se você tiver um olhar igual, você não está fazendo igual para todo mundo, entendeu? Então, acho que aí começa a diferença. Então, você tem que considerar, como você falou, essa pessoa vem com mega currículo, com 3 idiomas, estudou na faculdade mais cara, tá, beleza. O meu senso de contratante vai dizer, contrate essa pessoa, mas tu entende o quanto é importante dar uma oportunidade de emprego para alguém, e o quanto isso transforma a vida de alguém, e o quanto isso pode contribuir para a tua sociedade ser menos desigual? Aí transcende a parada de emprego, né? Transcende a parada só de, beleza, de processo seletivo. Não, peraí, eu posso muito mais do que contratar, né? Quando a gente é líder. Então, acho que é por aí mesmo. Eu acredito que é também a gente começar a questionar algumas coisas, né? Por que a gente acha que a pessoa que fez faculdade na PUC, fez intercâmbio, tem, sei lá, quantas línguas, ela é a melhor pessoa para ser contratada? Por que a gente acha isso? Né? Porque a pessoa, pessoa pode ter feito faculdade na PUC, pode ter tirado 5 em todas as provas. Eu conheço, assim, horrível falar isso, mas eu conheço pessoas designers da PUC que, assim, sabe? Não, mas é que eu acho, Renato, que quando a gente está falando essa questão aí de saber, porque a gente já imagina num processo seletivo, por exemplo, eu participo de muitos processos seletivos, tá? Posso dizer isso com um pouco de propriedade. Tu vê o quanto foi investido na formação de uma pessoa. E quem não tem privilégio não tem, às vezes, a oportunidade de investir na sua formação, né? E aí vai fazendo do jeito que tá. Então, tipo, tu tem que considerar isso, entendeu? Tipo, na hora de, eu não vou contratar essa pessoa aqui porque ela é super top e isso usa um bagulho mais caro, pô, ela tem um caminho mais fácil. Talvez eu tenha que pegar alguém que tenha mais dificuldades na trajetória, que tenha, né, encontrado os seus caminhos de se aperfeiçoar e de se formar e de trabalhar nessa área, e que isso também pese na balança na hora de eu decidir quem eu vou contratar, né? Então, acho que é por aí também. Eu sou muito a favor do case. Desculpa, Renato. Eu sou muito a favor do case, porque aí, aquele lá de 3 línguas, ele vai ter a mesma, entre aspas, oportunidade de que uma pessoa que às vezes fez um curso com uma bolsa da Pretux, por exemplo, que a Pretux está aí arrasando, dando bolsas maravilhosas para cursos maravilhosos. E aí, tudo bem, tem ainda dificuldade da internet e de higiene, questões de como fazer um case, mas as comunidades se ajudam muito, né? À toa que a gente tem vários grupos no Telegram e no WhatsApp, e a gente se ajuda, tem um monte de gente que dá mentoria gratuita, eu também dou, inclusive, enfim, os meus aprendizados, né? A gente acaba ajudando a galera que está iniciando, vocês que têm mais experiência também fazem essa contribuição. Por isso que eu sou muito a favor de dar essa oportunidade, porque se você barrar ali no currículo, já era. Essa pessoa que não tem uma faculdade, que às vezes não teve a oportunidade de fazer e que bota o Design Circuit, por exemplo, vários outros cursos aí, como uma formação acadêmica, que a gente sabe que não é, justamente para tentar chamar uma atenção no LinkedIn e falar, ei, tudo bem? Eu estudo UX Design, me dá uma oportunidade, né? E teve uma empresa recentemente que falou que não contratava pessoas pretas porque as pessoas pretas não conseguiam atingir o nível que elas precisavam para a realização do trabalho e tal. O famoso nivelar por baixo, né? Vocês sabem de quem que eu estou falando. Então, por que não existe um programa de formação para pessoas de UX, assim como existe um programa de formação para dev, desenvolvedor? Tem um monte de empresa aí, inclusive o iFood mesmo, oferece esses programas, né? Então, a gente precisa desses profissionais diversos, por que não ajudar? Porque isso vai voltar em forma de lucro, gente, é óbvio. Eu trabalho num produto que é o aplicativo para a pessoa entregadora. A quantidade de coisa que eu preciso estudar sobre linguagem simples e arquitetura de informação, entre outras questões, é gigantesca, assim, e conversar com a pessoa usuária, porque às vezes no alto da nossa prepotência, do nosso viés, a gente acha que está arrasando, que a pessoa vai entender o conteúdo perfeitamente e não está entendendo nada. E isso é ruim para a pessoa usuária e é ruim também para o negócio, que não vai conseguir atingir o objetivo, né? Acho que é isso aí. Eu vou tentar condensar as 2 próximas perguntas, mas eu acho que todas as questões aqui levam para esses aspectos que vão ser abordados nas próximas 2 perguntas, que a gente pode passar a próxima, por que falar sobre diversidade é importante? E aqui não é porque a diversidade é importante, tá? É porque falar sobre é importante.
Por que a gente tem que estar discutindo esse assunto? A gente já abordou aqui, inclusive, que nem sei, o Jeff deu a melhor essência disso aqui, que é o sonho do dia de não precisar falar isso aqui. Mas a gente ainda tem que falar, não tem? E é por isso que eu queria saber de vocês. Por que vocês acham que a gente ainda tem que falar desse assunto? E a terceira pergunta é também uma coisa que a gente já abordou aqui, que é qual a relação de diversidade com liderança em design. Que a gente acabou, até o Jeff também abordou, no sentido de a gente puxar para nós líderes de design também um pouco dessa responsabilidade de não só falar de diversidade, mas de agir com diversidade, né? De incentivar, de fomentar a diversidade, né? De fazer isso acontecer. Então, também queria que vocês trouxessem a visão de vocês sobre essas duas questões, que é por que falar sobre esse assunto é importante e qual o papel do líder de design em relação a isso, né? Pode começar... Sei lá, Lê. Eu sorteio aqui. A Bárbara... Vamos lá, depois vem a Bárbara. Eu acho que o chat aqui já disse muito, né? Entrar é muito difícil. Para quem aí teve a oportunidade, o privilégio de fazer faculdade pública, sabe que é muito complicado, né? Tem uns horários malucos, a pessoa não consegue trabalhar e tal. Agora, permanecer é mais difícil ainda, porque o ambiente é super hostil, não só na faculdade, mas no trabalho, né? Quantas piadas homofóbicas a gente ouve totalmente. Gente, surreal, acaba com o nosso dia, a gente não quer acordar às 8h pouca da manhã para pegar às 9, porque a gente sabe que vai encontrar um ambiente péssimo, né? Inclusive naquele happy hour que a gente hoje em dia faz online, infelizmente, saudades, né, da parte presencial. Essa parte é muito boa, o resto pode ficar online. Então, tudo tem que ser diverso e não ser simplesmente uma meta para a gente bater e não pagar uma multa, simplesmente, olha, somos uma empresa muito legal, a gente contrata pessoas diversas, sabe? E sobre a liderança eu não vou falar nada, vou deixar a Bárbara falar, e vocês, porque vocês são líderes. Já ia chamar pensando... a Bárbara aqui. Não, enquanto você falava, eu estava pensando no jeito de trazer as duas perguntas para o mesmo andar da conversa. Assim, por que falar e qual é o nosso papel, né? Eu acho que são perguntas que se relacionam, né? Eu acho que o nosso papel é trazer os assuntos ainda difíceis à tona. Eu acho que a gente precisa trabalhar na desconstrução de diversos tabus, né? Não só a questão de diversidade, mas acho que tem vários outros pontos aí que são importantes a gente conversar. E acho que muito começa de ir perdendo medo, né? Eu acho que se a gente olhar assim essa construção histórica de por que a gente fala das coisas, porque a gente precisa começar de algum lugar, né? A gente precisa começar a jogar luz em algumas coisas, em alguns tópicos que muitas pessoas não sabem que existe, não sabem que as possibilidades, não sabem o que a gente consegue construir com isso. E daí juntando de novo um pouco as duas perguntas aqui, falar é importante também, meio assim, a cobra mordendo o rabo aqui, porque a gente, quando a gente fala em aumentar a diversidade de uma empresa ou ter ambientes mais diversos, é comum a gente trazer muita questão do recrutamento, né? Que a gente estava conversando aqui de tem que recrutar, tem que trazer as pessoas e tudo mais. Mas a gente precisa pensar que recrutamento, se tudo der certo, é 10% da experiência que a pessoa vai ter, que o seu colaborador, que o trabalhador vai ter dentro da empresa com você. Tem uma construção muito grande aqui quanto ao ambiente que essas pessoas vão interagir, vão trabalhar. Então, acho que como líder, você precisa puxar as conversas, você precisa fazer os assuntos virem à tona e serem falados, porque trabalhar a diversidade numa empresa não é só você fazer uma vaga afirmativa, não é só você tirar lá o filtro no seu software de RH para algumas universidades, você precisa também ter certeza que o ambiente que você está construindo é um ambiente que acolhe conversas e que consegue, de fato, incluir as pessoas que você está trazendo.
seja de qual grupo elas estejam fazendo parte ou não. Você precisa ter certeza que o ambiente está pronto, e que você também não vai expor ninguém, né, a coisas, a situações desagradáveis, como você falou ali, de ter que ficar aguentando piadinha, essas coisas assim. Não adianta você fazer um recrutamento aqui, sei lá, uma vaga afirmativa para pessoas trans, e você joga essa pessoa num mar cheio de colaboradores e colegas transfóbicos, homofóbicos, né? Então, acho que o papel da liderança está muito presente aí, e essa relação e tudo mais, as pessoas que são responsáveis pela área somos nós, né? São os líderes. A gente tem que ser accountable, a gente tem que ser, a gente precisa entender que essa ficha, essa coisa para resolver, e é nossa. Ninguém vai resolver por nós. Mas é isso, então. Acho que tem essa questão do ambiente, do contexto, saber por que a gente está trazendo as pessoas, o que vai acontecer. E a gente tem que falar, assim, principalmente falando da onde eu enxergo, uma questão mais relacionada à população LGBTQIA+, de sair da sombra, sair da ilegalidade, trazer esse assunto para o lugar comum, né? Plenamente, Bárbara. Eu acho que, trazendo a minha contribuição aqui, eu acho que é importante falar, porque como o Vinícius colocou aqui no chat, tem muita empresa ainda com a mentalidade tosca que não entende o tema, que a gente precisa ensinar eles a importância do tema, assim como a gente vem evangelizando aí ao longo dos últimos anos sobre design. Eu faço isso desde que eu faço design, a gente tem que estar sempre meio que mostrando para as pessoas como é que isso funciona e qual é o resultado disso. E a diversidade é a mesma coisa, a gente também está fazendo a mesma coisa, como é que funciona, para que serve, a gente tem que estar incentivando, porque a maturidade das empresas e das pessoas no Brasil ainda precisa disso. A gente precisa tornar isso uma coisa comum, e a gente vai tornar isso uma coisa comum conversando, debatendo, trazendo para discussão, resolvendo as desigualdades, e até que vai chegar um ponto que esse assunto para. Esse assunto não tem mais sentido porque a gente já resolveu. Quero estar vivo para ver esse dia. Eu acho que eu não vou estar, não. Mas, enfim, eu tenho esperança aí para as próximas gerações. Eu fiquei muito emocionada com o que a Bárbara falou. Espero que outras pessoas líderes também tenham esse pensamento. E ouvi em uma empresa que eu trabalhei que vaga para pessoa LGBT era um plus, assim, não precisava. Tipo, dentro de diversidade, tá? Então, a gente também tem que se desconstruir dentro dos nossos próprios setores. Né? Não, com certeza, eu acho que sim. Eu acho que, inclusive, a gente está aqui, é muito confortável para mim, no lugar de falar da questão negra, mas eu não consigo falar da questão LGBT, e ainda também estou aprendendo, e também faço questão de me desconstruir a respeito desse assunto para cada vez ser menos preconceituoso, cada vez agir com menos ideias preconcebidas a respeito disso, porque eu acho que a gente tem que ter um papel ativo, sabe, no sentido de não só diminuir as desigualdades, mas de fomentar a diversidade. Tem que ser um papel ativo. Então, por isso que a gente chama de, quando a gente vê uma vaga só para negros e dá aquela confusão toda, como volta e meia dá no LinkedIn, quando fazem uma vaga só para negros, tipo, cara, qual é o problema? Sabe, não entende que isso aí é ser proativo? Isso, ser afirmativo é justamente perceber que a tua sociedade é desigual e que você precisa fazer uma atitude diferente para diminuir essa desigualdade. Qual é a dificuldade de entender isso? É incrível pessoas que não entendem isso. Eu, às vezes, olho os comentários e fico assim, meu Deus do céu, cara, o que faltou para entender aqui? Para sua saúde mental, eu te indico não ler comentários. Era isso que eu ia falar. Eu sei. Eu, às vezes, dou esse conceito para as pessoas e eu não sigo. Eu gostaria, para eu não ficar falando aqui demais, eu gostaria que o Renato e o Jeff falassem também sobre essa questão do rouba-montinho. Não sei se vocês já jogaram baralho, mas funciona da seguinte forma. Quem é de Minas sabe como é que é esse jogo. Você está lá acumulando pontos, do nada o Jeff vai e rouba todos os seus pontos. Isso acontece muito
com cargos de diversidade. Então, assim, nós precisamos bater a meta de pessoas pretas e mulheres. Vamos dar uma olhada lá no PicPay? Vamos ver essa galera do PicPay? Vamos ver essa galera da Log? Vamos ver essa galera da AME? Ou seja, a pessoa ela fica transitando entre as empresas, mas, de fato, a gente não abre oportunidade para quem quer entrar nessa área. Agora eu acho que vocês entenderam, né? Roubar os talentos de uma empresa para outra, em vez de desenvolver. Fala aí, Jeff. Fala, Renato. Não, eu ia contar um caos aqui que entra um pouco nisso, que aconteceu comigo um tempo atrás, que por uma vaga, né, uma vaga de manager, coisa e tal, né, aí expliquei, né, que eu era da Pretux, coisa e tal, e expliquei o meu posicionamento sobre diversidade, e a primeira pergunta foi assim, mas você não vai demitir o pessoal que é branco e contratar pessoas pretas, não, né? Sabe quando você para assim, você fala, eita. É inacreditável, né? Eu acho que eu tô no lugar errado. Foi essa a minha reação, assim, ali a entrevista acabou, o resto foi só enrolation, assim, só para desligar logo. Mas você começa a entender o quanto existe um medo de perder o privilégio, assim, de perder aquela... E eu não vejo por essa forma. Olha o mercado, como é que está o mercado de tecnologia, gente. É surreal. Ninguém vai perder privilégio. Não é uma questão de perder privilégio, sabe? Mas parece que existe um sentimento de tipo, vai tirar minha vaga ali, vai tirar minha... Gente, não precisa disso. Não tem essa necessidade. Enfim, e retomando um pouco o que a Bárbara falou, eu concordo muito com isso, assim, de tipo, a gente vai lá, a gente, como liderança, te levanta a bandeira, a gente vai lá, corre atrás, estrutura o time, tenta trazer pessoas de diversidade, mas o quanto que tem coisas que estão um pouco além, assim, somente o espaço, né? Essas pessoas vão vir. A empresa está preparada para isso? E eu estou falando de corporações, né? Onde a gente, muitas vezes, não tem acesso a um diretor, a um CEO. Se isso não chegar lá em cima, dificilmente nosso esforço aqui vai ter valido de alguma coisa. Essa é a pura realidade. Eu digo nível de coordenação. Se você não estiver falando com o CEO, falando com diretoria, é fato, porque isso não vai entrar, no final das contas, ali no final, o que importa vai ser o conto de entrou de dinheiro e acabou, é só aquilo, fechou. Não importa diversidade, não importa mais nada, essa é a pura realidade. Então, assim, o quanto que aquela empresa está preparada para isso, e o quanto que as lideranças, quanto a diretoria também compra essa ideia. Eu entendo que a gente, como liderança, a gente consegue trazer ali, né, para o nosso time, trazer para o produto, trazer um pouco do conhecimento, mas o quanto que isso está chegando lá em cima? Ao meu ver, e o meu sentimento, que muito pouco está chegando lá em cima, sabe? Eu bato muito nessa tecla, o quanto a gente precisa falar para o nosso time, falar para quem está ali do nosso lado, mas o ponto é importante a gente olhar lá para cima e trazer esse pessoal para o nosso lado, porque é onde realmente a estratégia vai ser baseada naquilo, a gente consegue realmente fazer a coisa acontecer. Então, eu acho que é importante a gente discutir esse ponto também. A gente tem essa responsabilidade, mas a empresa, ela está assumindo a responsabilidade dela? A empresa que eu digo é o dono da empresa, o CEO da empresa, a diretoria está assumindo a responsabilidade deles? Ou isso é só mais uma ação de marketing que está usando a gente como, sabe? Enfim. Totalmente, cara. É bem por aí mesmo. Acho que essa conscientização tem que não ser só nossa. Eu acho que a gente tem um papel, claro, como líder, de muitas vezes trazer a visão e trazer as questões relevantes, né? Mas a gente sozinho não toma as decisões, a gente precisa dos gestores, precisa dos donos das organizações que tenham essa conscientização, e o trabalho da gente muitas vezes é uma sementinha, né? A gente está plantando lá uma sementinha para ver se nasce, né? Acho que a gente tem muito a fazer ainda no Brasil a respeito da diversidade. Queria deixar a palavra final aí para o Renato fazer o fechamento sobre essas questões. A gente já está encerrando aqui, né? Já fechamos 1 hora, mas depois ainda a gente pode ficar mais um tempinho aqui trocando umas ideias com perguntas, e quem tiver mais informações
sobre o curso de design de liderança em design da Ecos, também pode conversar com a Luna e tirar mais dúvidas, tá? Mas deixar a palavra para o Renato. De antemão, quero agradecer aqui a presença da Bárbara, a presença da Lê, do Jeff e da Luna, que fizeram comigo essa Fire Session a respeito de diversidade. E só para deixar registrado, é a segunda Fire Session que eu faço sobre diversidade e esperem que vai ter mais, porque esse assunto não se esgota aqui, tem muito que ser falado, tem que ser muito difundido e incentivado e comentado, e esse guerreiro aqui não vai cansar nunca de falar disso, tá? Deixo para o Renato, então, aí as palavras finais dessa Fire Session. Obrigado a presença de todos aqui já. Renato. Responsa. Então, não, eu estava ouvindo tudo isso que todo mundo estava falando, né? E eu fico... Por que é importante... porque falar sobre diversidade é importante, né? Eu acho que é porque você tira o véu de segredo, você tira o tabu que tem no tema, né? Porque o tema deixa de ser algo que é desconhecido, se torna mais uma possibilidade do que um tabu, né? E é super importante a gente falar sobre diversidade, porque você torna você desmistifica o que diversidade é, né? E a necessidade dela, né? Assim, eu lembro de uma situação uns anos atrás, onde uma empresa queria me contratar, assim, resumindo de uma forma bem chula, eles queriam me contratar para eu sofrer microagressão. Era basicamente isso. Porque eles queriam me contratar para eu ser o primeiro designer negro no time, ser a primeira pessoa preta no time de tecnologia. E o que eles falaram é: o pessoal não entende muito ainda, mas a gente acha que é um super desafio você vir e ajudar a galera a entender mais. Ou seja, eu ia ser contratado para não só atuar como designer, ajudar a estruturar o time, mas também meio que atuar como tipo a enciclopédia preta da empresa, né? Então, isso mostra o quão despreparadas as empresas são. Que elas querem trazer diversidade, mas eles não querem preparar o terreno para receber as pessoas. Eles não fazem treinamentos internos, porque antes de você começar a contratar um monte de gente diversa, pessoas com deficiência, pessoas trans, pessoas pretas, pessoas pessoas indígenas, pessoas que vêm da comunidade, pessoas que em diferentes formas que fogem do padrão de profissional da tecnologia, né? É importante ter todo esse trabalho antes, né? E é muito importante também lembrar que não é o nosso trabalho como pessoas oprimidas educar a pessoa que oprime sobre a forma que ela me oprime, né? Então, assim, tem algumas pessoas que são didáticas, tem algumas pessoas que querem explicar, e tudo bem, é válido, é necessário, mas não é nosso trabalho. Você que causou o problema, que tem que procurar. Se você que causou o problema, você que tem que pedir desculpa, você que tem que entender como não fazer mais, né? Não são as pessoas que sofrem as agressões que tem que ficar revivendo o trauma dela toda vez que você quiser perguntar para ela se você tem que falar negro ou preto, se você quer perguntar por que ela usa banheiro X ou banheiro Y, se você quiser entender sobre o pronome. Mano, hoje você consegue encontrar qualquer GIF, qualquer episódio de qualquer série facilmente no Google. Por que não consegue também fazer a pesquisa? Sabe? E você consegue ver vídeos, você consegue se educar, mas é importante a gente trazer falar sobre diversidade, até mesmo quando a gente começa a falar sobre a forma que a gente produz design, né? Porque a gente precisa se questionar se o que a gente produz está realmente ajudando a sociedade ou se só está construindo e atuando na manutenção de desigualdades. Está ajudando a manter tretas, né? E é realmente decolonizar esse processo, né? Assim, o tema de decolonização vem realmente da coisa da colonização de pessoas europeias, né? Que saíram lá da Europa e saíram apagando a identidade de todo mundo, saíram apagando o costume, saíram impondo a lógica deles, impondo costume, lei, religião, forma de política. Então, tudo que é certo é o viés europeu, né? Então, é toda aquela coisa do tipo de me dar um norte. Por que a direção, o certo é o norte? A Europa está no norte, né? North Star Metric. Por quê? Que te ajuda a chegar lá, né? Até mesmo na própria
em desenvolvimento, quando eles falam tipo de master e slave, tipo mestre e escravo, tipo, por que a gente acha que esse tipo de termo é ok, sabe? E assim, e a gente, no design, a gente foi ensinado, né, através do processo, que a gente tem a capacidade de se remover emocionalmente de situações, que nós somos seres superiores, que a gente vai conseguir chegar na solução. E é extremamente colonizador achar que um processo vai resolver os problemas de todas as pessoas. E é, de novo, aquela coisa de você parar de construir para e começar a construir com, né? E tem uma conexão completamente de diversidade com liderança e design, porque quanto mais você vive, quanto mais você vê, quanto mais você experiencia, mais se informa a forma que você empatiza com as suas pessoas lideradas e por isso melhor você lidera, né? Então, assim, num mundo que é extremamente dependente de tecnologia, que só vai se tornar mais dependente ainda de tecnologia, onde a gente tem algoritmos tomando decisões por nós, é super importante a gente pensar como a gente pode ter um olhar crítico para essas práticas que a gente usa que, de uma forma ou de outra, acabam marginalizando, sucateando, explorando outras pessoas, né? Entender essa nossa posição de privilégio como não só como liderança, mas também como profissionais da área de tecnologia, que a gente ganha salários que são completamente fora da realidade do país, pensando que assim, a gente tem pessoas que ganham salários tipo, de vice-presidente do país, né? Sem rachadinhas, mas tipo, o salário é de vice-presidente do país. Mas assim, assim, enquanto essa bolha não estoura, né, a galera tá ganhando uma puta grana. E aí, tá, beleza, a gente tá ganhando essa grana, mas o que a gente tá fazendo? A gente tá ganhando essa grana nas costas de quem? Sabe? Quem a gente tá ajudando a explorar? Que salário, que pessoas a gente tá, tipo, que trabalho a gente tá sucateando? Então, assim, acho que é também do nosso lado, como liderança, buscar ativamente outras pessoas que possam ajudar nesse processo, criar programas que não perpetuem esse tipo de problema, né? Você buscar mais referências, é você contratar consultorias, você realmente contratar consultorias que são especializadas no trabalho de diversidade e não só chamar a pessoa para fazer uma palestra no Dia da Consciência Negra, né? Então, assim, é porque as festas, né, os dias de, tipo, Dia Internacional da Mulher, Dia da Consciência Negra, o dia de pessoa deficiente, tudo isso chega uma vez no ano, mas a pessoa que está querendo entrar na tua empresa ou que vive com aquilo, ela vive com aquilo todo dia. E o que a gente está fazendo para melhorar o dia a dia dessa pessoa, saca? Então, eu acho que é sobre diversidade, é mais sobre, não é um espaço que você chega, é meio que uma estrada que você percorre, né? Para ser uma coisa que tem que estar no seu dia a dia, você tem que estar constantemente sensibilizado e seguir em frente. Acho que essa é a melhor forma de abordar. E é cansativo, é difícil, mas se desconstruir não é fácil. Mas se é importante, a gente tem que dar um jeito de fazer. Perfeito, Renato. Concordo muito contigo, cara. Se for ler lá minha última reflexão no LinkedIn, eu escrevi hoje ainda que era... na verdade, a pergunta que você tem que fazer é se o seu design é libertador ou opressor. Né? Tem tudo a ver com isso que você está falando, porque o questionamento que estava na minha cabeça era justamente esse, porque às vezes você está meio que automatiza o processo de design, né? Tipo, beleza, está pagando minhas contas, eu estou recebendo, estou só reproduzindo, não estou questionando. Na verdade, eu acho que o que faz a gente questionar é o senso crítico. É o que faz a gente começar, depois, beleza, estou aqui é uma condição privilegiada há um tempão e, cara, não estou feliz. Por que eu não estou feliz? Ou quais são as questões que estão me incomodando? Porque tem gente que não se incomoda, tem gente que não se incomoda em repetir o padrão, as desigualdades. Se ele estiver confortável, por que ele vai mudar? Né? Então, por que a maioria das vezes... O privilégio dele, né? Por que ele vai abrir mão? E por que isso também vai ao encontro da outra pergunta? Por que é sempre os negros que estão reclamando da falta de espaço? Ou são as mulheres, ou é o LGBT? Por que os brancos lá na boa deles não estão reivindicando nada? Porque eles já têm o deles garantido. Então, por que de um lado você tem a consciência de que existe a desigualdade e que ela é boa para você, mas quando é para mudar ela, você não quer mudar, porque ela privilegia você. Então, eu acho que é isso que torna esse assunto espinhoso e necessário, né? Porque mexe com a zona de conforto de muita gente e precisa mexer mesmo, porque a gente só vai mudar a sociedade se a gente mexer. E a gente tem que mexer, gente. A gente como líder, tem que trazer os assuntos espinhosos para a mesa de discussão, tem que trazer, tipo, quando tem volta e meia, até com
outros colaboradores e tal, a gente tem que estar corrigindo, às vezes, brincadeiras com coisas como lado negro, ou como humor negro, ou como, né, toda essa visão equivocada que se tem de brincadeirinhas que foram se acumulando ao longo dos anos e que hoje, às vezes, a pessoa fala, mas eu não sou racista, é só uma brincadeira. Cara, a tua brincadeira é como se fosse um grão de areia contribuindo para uma coisa ficar maior, entendeu? Cada vez ela vai ficando maior, com cada grãozinho de areia dessas brincadeiras que vocês falam. Então, isso que tem que desconstruir. E para desconstruir, tem que ter ação ativa, tem que ter pensamento ativo, não é simplesmente reproduzir. Por isso que esse pensamento de decolonização também é importante, porque faz uma cara, não é só reproduzir os métodos, não é só reproduzir framework, não é só achar que todo mundo pode ser medido com as mesmas medidas, não dá, não é assim. Os contextos são diferentes, né? Precisam ser considerados, toda a referência precisa ser considerada das pessoas e de onde elas vivem. Então, por isso que eu acho que é importante. Eu acho que o Brasil tem uma situação privilegiada para discutir diversidade. A gente tem uma sociedade diversa. E isso já deveria ser um incentivo para a gente estar mais avançado nesse assunto que outros países. Porque tem muitos países que não têm essa diversidade que a gente tem aqui, cara. É impossível você medir alguém que seja puro de uma raça. Todo mundo tem mistura. Então, a gente tem que transformar isso na nossa riqueza, né? A gente tem que enxergar isso como a nossa riqueza e não como uma dificuldade. Aí você vai em times de grandes organizações e é todo mundo branco, porque todo mundo conseguiu estudar nas melhores universidades, ter as melhores certificações, fazer os melhores cursos, estudar os melhores idiomas, beleza, vão conseguir sempre. Isso aí é só reproduzir o modelo. Quando eu for líder de um lugar assim, se eu continuar fazendo isso, eu vou só estar reproduzindo o modelo. Para mudar isso, eu tenho que fazer mudanças concretas, eu tenho que olhar as pessoas que vêm de uma situação que não é de privilégio de uma maneira diferente. É obrigado a olhar. Entendeu? Então, esse olhar é que eu acho que a gente tem que ser proativo. E tem que trazer essa liderança. Acho que a visão, muitas vezes, a liderança, muitas vezes, tem o papel de trazer essa visão para os times, para os processos e para as organizações. Então, por isso também é um pouco do nosso papel isso. Mas não é só isso. Fala, Jack. Deixa eu fazer uma pergunta antes. Fala. Vocês que são líderes, não sei se vocês já tinham um inglês fluente, um inglês super bom quando vocês chegaram a um cargo de liderança, mas a gente vive num país que vocês já sabem essa estatística, 5% da população brasileira tem inglês e 1% é fluente. Então, fica aqui o meu pedido para a Ecos, colocar legenda em português para o curso. Tá? Porque para trazer um pouco mais de acesso para a galera que não tem aquele inglês maravilhoso. O meu, por exemplo, está em desenvolvimento, então certamente eu teria que recorrer ao Google Tradutor, tipo, será que é isso mesmo que eu entendi? Então, eu acho importante a gente também falar sobre isso para não exigir aquele inglês fluente sem necessidade em processos seletivos, porque a gente sabe muito bem que, às vezes, colocam o inglês lá para separar pessoas que tiveram acesso de pessoas que não tiveram acesso. Não é o caso da Ecos, mas assim, já estou falando de processo seletivo, para vocês entenderem que... E às vezes você nem vai usar o inglês no dia a dia, a verdade é essa, né? E não vamos deixar o idioma ser um agente antidiversidade, né? Porque é o que ele tem sido aqui, né? Um agente antidiversidade, porque você pode ver que quem tem dificuldade para pagar aulas de inglês particular ou de ter um bom nível de inglês, a gente sabe, a sociedade aponta isso. Mas fala aí, Jé. Não, eu ia falar outra coisa, mas vou uma coisinha antes. Ali foi bom ser tocado nisso, porque meu inglês também é em desenvolvimento. Eu fiz o curso ano passado, eu tive que assistir as aulas em inglês de novo. Eu sempre acordava no dia seguinte, assistia devagarzinho, ia pausando, ia tentando pegar algumas coisas. Ou seja, eu demoro o dobro de tempo, ou, sei lá, 3 vezes mais para poder entender. E é importante, eu até assinalei isso para ter legendas, pelo menos nas gravações, sabe? Ter legendas em português. Isso é importante, porque realmente isso aumenta o abismo, né? Disso que a gente está conversando. Então, um ponto que eu ia aproveitar o gancho do que o Bira estava falando, da questão do privilégio, né? O ponto é difícil. Não é largar o privilégio, né? Mas às vezes, o simples fato das pessoas não querem discutir ou simplesmente acham que não existe nenhum problema no Brasil, está tudo bem, sabe? Está tudo...
que é o que mais acontece, assim, as pessoas simplesmente acham, pessoas que têm privilégios, acham que está tudo tranquilo, não tem problema nenhum, sabe? Não tem... É engraçado porque dentro da comunidade a gente tem umas iniciativas, tem bolsas. Um exemplo, a bolsa da Ecos ano passado, cara, é uma bolsa incrível, assim, que garanto para vocês, mudou a vida de pessoas. E quando eu falo mudar a vida de pessoas, é fazer assim, uma pessoa que está inserida numa família, ela passa, através de uma bolsa dessa, ela passa a ganhar um valor surreal, que ela passa a sustentar uma família. E isso é você subir ali aquela família de um nível, isso só através de uma bolsa. E assim, eu fico imaginando essas pessoas que não querem largar o privilégio, né? Não querem largar isso, quando elas olham para isso acontecer. Deve ser quase tipo uma facada, assim, enfim. Mas acontece muito isso de uma pessoa ganha uma bolsa, a pessoa faz uma bolsa, por exemplo, numa Ecos da vida, ela sobe na carreira de design e ela muda a realidade da família dela. Isso é fato, sabe? Isso e assim, é você mudar a realidade. Quando eu falei lá atrás da questão social, eu sempre bato muito nessa tecla. O quanto que a gente faz aqui pode ter um pouco ali do social, sabe? Pode mudar a realidade que a gente vive no Brasil. Eu sei, eu sou realista, e isso é um grão de areia em todos os restos dos problemas que a gente tem no Brasil. Mas, assim, pode acontecer com uma família. E se acontecer com uma pessoa, já está valendo a pena. O jogo já valeu, sabe? Totalmente, concordo totalmente. Por isso que a gente tem que estar sempre lutando, sempre na luta e entendendo que, cara, cada grão de areia que a gente fizer é importante. Cada um desses grãos de areia vão construir essa sociedade mais justa que a gente quer. Obrigado a presença de todos. Algumas pessoas já saíram, precisam sair, tá? Quem precisar de mais informações, pode procurar a Luna, informações a respeito do curso. Tem esse cupom de desconto aqui, Design Leadership Learnings, tem o QR Code. Me procurem na internet, nas redes sociais, se precisarem de algum outro esclarecimento sobre o curso também. Obrigado mais uma vez a presença de todo mundo aí, pessoal, por toparem o convite, por estarem presentes aqui discutindo um assunto tão legal. Obrigadão, viu? Tchau, tchau. Obrigada, Biratã. Gente, aqui está o Valeu, desconto gente. Tchau, tchau. Tchau, Obrigada, Bárbara. gente. Aqui tem o desconto de 15% para as pessoas que ainda estão aqui. Por favor, entre em contato comigo, meu e-mail está aqui, o Rafa também está online, só procurar a gente pelo LinkedIn. E tem o e-book da temporada passada, até o final dessa semana a gente vai lançar o segundo e-book, então garante fazer o download desse para poder receber o update do próximo, que vai chegar até o final da semana. É isso, boa noite, Biratã, obrigada pelo seu tempo. Ale, prazer te conhecer. Prazer, Boa noite gente. para Obrigada. todos.